Boa noite, todo mundo entrando, professor Gabriel Cortez, seja bem-vindo à minha live. Vamos lá, todo mundo entrando, todo mundo, boa noite. Tadeu, que bom que você está aqui, Tadeu. Quem mais? Isabel, Tiago, Laís, Fabrício. Vamos lá, vamos começar em 15 e 20 segundos para dar tempo do pessoal entrar, todo mundo entrar. São 10h02, cumprimos o nosso horário. Vamos lá, Bárbara, Arthur. Amigos, o tema de hoje é o crime de roubo, tá bem? E eu vou começar perguntando a vocês uma questão que aparentemente é muito simples, mas que é pegadinha de prova. Uma questão aparentemente simples, mas que se vier em prova vai pegar todo mundo. Você quer ver? O que o roubo tem a mais em relação ao furto? Muitos fazem uma cara de, que questão fácil, simples, mole, violência e grave ameaça. Errou. O roubo tem, não é só a violência ou grave ameaça. O roubo tem 3 elementos a mais em relação ao furto. Um deles é a violência, o outro é a grave ameaça e o terceiro é a chamada violência imprópria. Em que consiste a violência imprópria? Está expresso no tipo: ou depois de haver reduzido a vítima à impossibilidade de resistência. Então, eu subtraio algo da vítima, empregando violência e grave ameaça, ou depois de havê-la reduzido à impossibilidade de resistência. Então, se eu reduzo você vítima a uma situação na qual você não pode resistir e subtraio seus bens, isso é roubo. Então, se eu estou na sua casa, dou-lhe um sonífero, você adormece, e quando você adormece, eu pego os seus bens e eu vou embora. Muitos diriam que seria furto, né? Como disse Joaquim, o Boa Noite Cinderela. Não, porque se eu dou à vítima um Boa Noite Cinderela e ela adormece, estamos diante do crime de roubo. Uma segunda hipótese: eu estou do lado de fora da sua casa e quando você entra no banheiro, eu pulo o muro, entro na sua casa e tranco você dentro do banheiro e pelo lado de fora. Uma vez que você está trancado no banheiro, eu subtraio seus bens e vou embora. Olha, quando eu tranco ele no banheiro, eu reduzo você vítima à impossibilidade de resistência. Isso é roubo, é a chamada violência imprópria, tá bem? Então o roubo tem a violência própria, que é a violência física, e tem também a violência imprópria, que é a redução da vítima a uma situação de ser impossível a resistência. Obrigado. Muito bem. Quero dizer também que o roubo é um crime complexo. Crime complexo é aquele que reúne em si 2 ou mais tipos penais autônomos. E qual seria a equação matemática do roubo por ser um crime complexo? Furto mais lesão corporal é igual a roubo. Ou furto mais grave ameaça é igual a roubo. Tá bem? Então, meus amigos, ele é complexo. Dessa complexidade, eu tenho algumas consequências. Quais? Primeira consequência dessa complexidade do crime de roubo, vou repetir, ele é a união do furto mais a violência, lesão corporal, ou ele é a união do furto mais a grave ameaça, tá bem? A primeira consequência é, cuidado com isso, o destinatário da violência ou da grave ameaça não precisa ser o mesmo destinatário da subtração patrimonial. Viu? Vou repetir. O destinatário da violência ou grave ameaça pode ser uma pessoa diferente daquela que vai sofrer a diminuição patrimonial. Então eu posso ameaçar o A para subtrair o carro do B. Eu posso usar violência contra o segurança da joalheria para roubar a joalheria. Eu posso ameaçar o policial para roubar um carro. Ou seja, eu não preciso empregar a violência ou a grave ameaça contra aquela pessoa que vai sofrer a diminuição patrimonial. Tudo isso porque o roubo é um crime complexo. Tá bem? Muito bem. Outra questão importante. Assim como não existe o furto de uso, não existe o roubo de uso.
O chamado furto de uso e o chamado roubo de uso não existem por quê? Porque tanto o furto quanto o roubo possuem o chamado animus rem sibi habendi. Como se escreve isso? Como se ouve animus rem sibi habendi, habendi com H. O que é isso? O animus rem sibi habendi é aquilo que o direito civil chama de animus domini. É a intenção de ter a coisa para si definitivamente? É a intenção de assenhoramento definitivo? É a intenção de ser proprietário da coisa? Portanto, só existe o roubo ou furto se o agente subtrair, com ou sem violência ou grave ameaça, se ele tiver a intenção de ser proprietário da coisa. Por isso que não existe furto de uso, porque nem o roubo de uso, porque se eu subtraio um bem, como sem violência, roubo, furto, para usar e depois devolvo esse bem, eu não agi com a intenção de ser proprietário, tá bem? Muito bem, vamos lá. Outra questão importante, que decorre dessa. Se o agente emprega violência ou grave ameaça para subtrair um bem, para usar e depois devolve, o que nós temos? Vamos lá. O agente subtrai um bem, um carro, por exemplo, com violência ou grave ameaça para usá-lo e depois devolve esse bem intacto, não é? Pessoal, eu vou pedir mais uma vez, vamos manter aquele clima de sala de aula. Eu não preciso ficar fazendo eco da minha fala, nem ficar falando, escrevendo o que vem na sua cabeça. Quando eu falo de roubo, Amócio, eu não estou falando de Amócio, nem Ablácio, nem Concretácio, nem Apreêncio, nem Hilácio, tá bem? Então, por favor, isso atrapalha quem está falando e quem está assistindo, tudo bem? Então, se vocês puderem parar com as mensagens paralelas, a gente aproveita melhor o estudo, tá bem? Vamos lá. Mais de um ano de periscópio ainda precisa falar, não é? As pessoas, enfim, igual ter que avisar que não pode fumar dentro do elevador. Pessoas não entendem como funciona a coisa. Vamos lá. Então, voltando ao exemplo, se a pessoa emprega violência ou grave ameaça para subtrair um automóvel, usa e depois devolve, tipifique. Tem roubo? Ora, a questão é controvertida. O Souza Nutti vai dizer que tem roubo. Sabe por quê? Tem roubo porque o roubo é um crime complexo. Se o agente já empregou a violência ou grave ameaça e subtraiu, o roubo já se consumou. Então, a presença da violência ou da grave ameaça afasta, tá bem, a hipótese de roubo de uso, de forma que existe o roubo. Entretanto, ele é minoritário. O que predomina largamente, o que prevalece largamente na doutrina, e é a posição que eu acho mais correta, do Rogério Greco. O Greco fala assim, peraí, não vai ter roubo? Por quê? Não vai ter roubo porque está ausente o animus rem sibi habendi. Entretanto, é inegável que nesse caso subsistiu o crime de constrangimento ilegal. Então, subsidiariamente, como o agente empregou violência ou grave ameaça na subtração, porém, para usar o bem, estamos diante, como diz Rogério Greco, de um constrangimento legal. É a melhor posição, tá bem? Você é o novo aqui, M3084, bem-vindo. Assim, é claro que tem professor que tem várias sistemáticas, uns acham que aula é carnaval, fica, olha aí, o dolo, a culpa, o nexo causal, tipicidade. Eu não sou assim. Então, eu procuro manter, seja bem-vindo, tá? Não estou brigando com você. Aquele clima de sala de aula para a gente se concentrar. Tem gente que está anotando, tem gente que está duro, não pode pagar um curso e está anotando. Isso aqui cai em prova. Então, assim, a gente mantém o silêncio e aproveita melhor. Muito bem. Quer ver outra questão? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Diz o ditado. Bom, ladrão que rouba ladrão. A pergunta é essa. Responde por roubo? Até pode ter 100 anos de perdão, mas responde por roubo? E aí? Tudo vai depender do que se protege no crime de roubo. A gente sabe que no crime de roubo, genericamente falando, protege-se o bem jurídico, o patrimônio, tá bem? Entretanto, em que vertente? Será que só se protege a posse?
Será que só se protege a propriedade? Será que só se protege a detenção? Ou será que se protegem a propriedade, a posse e a detenção? Não é? O roubador, assim como o furtador, quando ele subtrai um bem, ele não tem a propriedade daquele bem. Quando ele subtrai o bem, ele não tem a posse daquele bem. Na realidade, quando ele subtrai o bem, ele tem a detenção sobre aquela coisa. E a gente vê que o legislador disse isso. O artigo 157, parágrafo 1º, diz expressamente, todo mundo de código aberto, vamos lá? 157, parágrafo 1º, ele fala assim, ó, eu vou te provar que a lei está a dizer que o roubador, assim como o furtador, tem a posse da coisa roubada. 157, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência ou grave ameaça à pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção. Percebeu? Ou a detenção da coisa. Então, amigos, o roubador, ele tem a detenção sobre o bem. Eu pergunto, ladrão que rouba ladrão, o que se aplica para o furto também, tá? Responde por roubo? Se você me disser que a detenção é protegida também, ele vai responder, porque ele violou a detenção do primeiro roubador e a propriedade da vítima do primeiro roubo. Na realidade, predomina largamente, e é a posição do maior autor sobre o roubo e furto do Brasil, que é Weber Martins Batista. Repito, com W. Weber, como se escreve, como se ouve, Weber Martins Batista. No roubo como no furto, protegem-se a propriedade, a posse e a detenção. Então pensa comigo, me ajuda a pensar, vamos ao raciocínio. Se a detenção é protegida no roubo e o roubador viola a detenção alheia, ele causa lesão a um bem protegido. Portanto, a conduta do segundo roubador configura também crime de roubo. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, num bairro chamado Tijuca, um bairro muito bom, tradicional. E aí o carro parou no sinal. Olha que interessante. Veio um sujeito, apontou a arma, perdeu, desce do carro. Aí ele entrou no carro e foi embora. Roubando. Quando ele parou no sinal lá na frente, um outro roubador falou, não, perdeu, desce. Pera aí, acabei de roubar ali atrás, agora eu tô te roubando, perdeu, desce. O primeiro roubador violou a propriedade da vítima, responde por roubo. O segundo roubador violou a detenção do primeiro roubador e a propriedade da vítima do primeiro roubo. Então, responde sim, tá bem? Uma outra questão é a seguinte. O crime de roubo, boa noite. O crime de roubo, ele divide-se em duas espécies. Nós temos o roubo próprio e o roubo impróprio. Qual é a diferença? Eu vou dar para vocês a primeira diferença e vou deixar para vocês matarem as demais. A primeira diferença é que o roubo próprio está no 157 caput e o roubo impróprio está no 157 parágrafo 1º. Primeira diferença. Agora eu quero que você leia o 157 caput e preciso que você leia também o 157 parágrafo 1º. Leia lá, eu espero. Não tem que ter pressa para estudar. Estudo não é competição, não é corrida. Tem que ter calma, serenidade. Vai lá que eu espero você ler. Eu vou ler aqui também. Subtrair para si ou para outra, hein? Coisa alheia, para si, ameaça ou violência, pessoa, para vir, beneficência. Agora leia o parágrafo 1º. Vamos lá. Quer estudar? Tem que ler. Estudo é isso, tá? Agora vou ao parágrafo 1º. Depois que você ler, eu vou fazer uma pergunta. Leu? Então vamos lá. Qual é a outra diferença? Você reparou que no roubo próprio nós temos a violência, a grave ameaça e a violência imprópria?
Melhor dizendo, a violência própria, a grave ameaça e a violência imprópria, certo? Certo. No roubo impróprio, nós temos só a violência e a grave ameaça. Eu vou ser bem claro para que não confunda com o jogo de palavras. O roubo impróprio. Parabéns a quem acertou, detectou e percebeu. Você não adivinhou, você concluiu, porque você está estudando. E quando se estuda, a gente não adivinha, a gente conclui de forma correta. Parabéns a quem acertou. O roubo impróprio, ele não tem a violência imprópria. Percebeu? Segunda diferença. Terceira diferença. É uma das principais. A terceira e a quarta são as principais. No roubo próprio, o agente emprega a violência ou grave ameaça em que momento? Antes ou durante a subtração, que é o meio mais comum. Aponto-lhe a arma e digo, perdeu, me dá bolsa, telefone, dinheiro, relógio, carteira. Não é? Pois então, roubo próprio. A violência ou grave ameaça é empregada antes da subtração. Já no roubo impróprio, a violência... Tá balançando aqui, pronto. No impróprio, a violência ou a grave ameaça é empregada logo depois da subtração. E para quem não percebeu, sublinha lá, o 157, parágrafo 1º, dispõe logo depois da subtração. Logo depois de subtraída a coisa, sublinha lá logo depois, é a terceira diferença. Tá bem? Agora a quarta diferença. Primeira, localização. Segunda, elementos, violência própria, imprópria e grave ameaça. Terceiro, momento, roubo próprio, P próprio, antes ou durante. E de impróprio, depois. Quarta diferença, finalidade. Finalidade do emprego da violência ou grave ameaça. Por quê, Gabriel? Qual é a finalidade? Atenção à pergunta. Não precisa responder não, para não dar aquela confusão, todo mundo falando ao mesmo tempo, e não travar. Deixa que eu pergunto, espero vocês pensarem e respondo. Qual é a finalidade, vocês passaram por isso na leitura, tá? Qual é a finalidade do emprego da violência ou grave ameaça no roubo próprio e no roubo impróprio? Fundamental. Isso. No roubo próprio, isso é fundamental. A violência ou grave ameaça é empregada para subtrair, que também é o meio mais comum. Eu derrubo você no chão para pegar sua bolsa e sair correndo, né? Eu aponto-lhe uma faca para furtar, roubar, na verdade, pegar, subtrair o celular. Já no roubo impróprio, o agente emprega muita atenção a isso. Questão de prova. No impróprio, o agente emprega a violência ou a grave ameaça com a finalidade de garantir a subtração, a detenção. Então veja bem, a gente não viu que em relação ao momento, terceira diferença, momento, o agente emprega a violência ou grave ameaça logo depois de subtraída? Então no roubo impróprio, primeiro o agente subtrai, sem violência e sem grave ameaça. Já está com a posse da coisa. Depois que ele subtrai, é que ele emprega a violência ou grave ameaça para garantir a detenção da coisa ou a sua impunidade. Então percebam, como eu sempre costumo dizer em tom de brincadeira, claro, o roubo impróprio, amigos, ele é o quê? Quem foi meu aluno sabe. Como eu chamo o roubo impróprio para você nunca mais esquecer? Eu dou-lhe um apelido. O roubo impróprio é um travesti. Não há nenhum tom de brincadeira nisso, preconceito, discriminação, tá? A preconceito está na cabeça de quem ouve. Muito bem. Por que o roubo impróprio é um travesti? Pelo seguinte, ele nasce um furto. O agente subtrai a coisa sem violência e sem ameaça. Nasceu um furto. Depois que eu já tenho a posse da coisa, é que eu emprego a violência ou grave ameaça com qual finalidade? Garantir a detenção da coisa ou a minha impunidade.
Então ele nasce um furto na medida em que a subtração é feita sem violência, sem grave ameaça, e durante a execução do furto, o agente emprega violência ou grave ameaça depois para garantir a detenção da coisa e sua impunidade. Então notem que nasce um furto e durante a execução se traveste de roubo. Qual é o momento exato em que ele se traveste de roubo? Ele não é um roubo. Ele não nasceu roubo. Como travesti não nasceu mulher. Traveste-se de mulher posteriormente. E repito que não há nenhuma discriminação, nem piada de mau gosto nisso. É uma realidade. Como roubo impróprio, nasce um furto e no exato, cirurgicamente, vamos ser cirúrgicos, tá? Precisão cirúrgica. No exato específico momento em que o agente emprega a violência ou a grave ameaça, é que aquele início de furto se traveste de roubo e termina sendo um roubo impróprio. Percebeu? Ok? Perceberam isso? Então vejam, ora, é óbvio, no momento em que ele inicia o furto, qual é o dolo dele? O dolo dele é subtrair sem violência ou grave ameaça. Tá? Depois que ele subtrai sem violência e sem grave ameaça, é que nasce o dolo de empregá-las. E nasce também o roubo impróprio. Então vamos lá. Eu subtraio um carro na rua, furto. Entrei no carro, começo a andar. A polícia vem atrás de mim. O que eu faço? Nesse momento que eu já subtraí, eu desfiro tiros contra os policiais. Eu já não te falei que o destinatário da subtração não tem que ser a mesma pessoa que vai sofrer a violência e grave ameaça? Caso clássico. Eu desfiro tiro nos policiais para garantir minha impunidade ou garantir a detenção da coisa. Vejam, roubo impróprio. Tá bem? Amigos, tínhamos muito mais a falar sobre o crime de roubo, mas muito mais. Mas eu sempre faço uma limitação, eu sempre me imponho uma limitação para deixar um espaço, agora sim, para que vocês perguntem. Agora sim, vamos para as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para perguntarem todas as questões de roubo que vocês têm dúvida. A violência própria, Alisson, é a violência física. Te empurro no chão, dou um soco na cabeça. A violência imprópria é aquela, não é a violência física.